Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Estamos vivendo este tempo precioso da Quaresma, que para nós cristãos é um tempo muito importante, porque nos prepara para celebrar a maior festa cristã. Neste tempo, a Igreja se reveste com a cor roxa, para lembrar que nós estamos neste tempo de preparação, vivendo como que uma esperança que exige de nós um recolhimento. O roxo é considerado também uma cor de cura, por isso nós usamos o roxo para atender às confissões, para a unção dos enfermos, justamente para lembrar que é tempo também de curar os nossos corações, de entrar neste caminho de cura para abrir-nos cada vez mais à ação de Deus. Ele que é o médico dos médicos e deseja revelar-se inteiramente a nós, exige corações curados, corações abertos para acolher o seu amor. Vamos ouvir o Santo Evangelho deste dia, abrindo sempre mais as nossas vidas para a Palavra Santa de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier à sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará no seu trono. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, Jesus no Evangelho de hoje nos apresenta um caminho, o caminho para acolher o reino. Que caminho é este? É o caminho da prática do bem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, o texto nos diz, ele vai fazer com que os homens e as mulheres experimentem da parte dele a graça de estarem com ele ou de estarem distantes dele. Não, queridos irmãos e irmãs,
que isso vai acontecer de uma hora para outra. E não é algo que é provocado por Deus, mas é a escolha que cada um vai fazer durante a vida que vai definir esta experiência de aproximação ou de distanciamento, de serem chamados de benditos ou de serem chamados de malditos, de ouvirem de Jesus: aproxima-se ou afasta-se, porque é de acordo com a aproximação ou distanciamento que durante a vida nós realizamos em relação a Cristo, que vai ser o aproximar-se ou distanciar-se nosso na eternidade. E qual aproximar-se aqui nesta vida é o aproximar-se de Cristo? É justamente na aproximação, no cuidado que nós temos com os nossos irmãos e irmãs. Então, é o Cristo que nos lembra que nós somos todos irmãos uns dos outros. E quando nós nos relacionamos bem com o nosso irmão, nós estamos relacionando-nos bem também na relação com Deus, que é o nosso Pai. Porque este Pai amoroso que nos criou todos para caminharmos numa dimensão de cooperação na vida, Ele nos impulsiona como Pai a sermos irmãos que cuidam um dos outros. Por isso, as obras de misericórdia que todos nós somos chamados a realizar, e Jesus vai apresentar para nós essas obras de misericórdia no cuidado do que estão doentes, dos que estão famintos, dos que estão nus, dos que estão com sede, dos que estão na prisão, dos que estão estrangeiros. No cuidado com essas pessoas, nós estaremos realizando o cuidado também para com o próprio Deus. Porque na medida em que nós cuidamos dos filhos de Deus, nós estamos agradando ao próprio Deus. Na medida em que nós fazemos o bem para os irmãos, nós estamos louvando verdadeiramente ao Pai das misericórdias, que encontra o louvor maior a Ele justamente no bem e na felicidade dos homens e mulheres, seus filhos e filhas, tornados assim na morte e ressurreição de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, o caminho da salvação é nos proposto por Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele, morrendo na cruz e ressuscitando, concede-nos o dom da salvação. Agora, nós somos chamados a conservar esta salvação através justamente da prática do bem, da prática do amor verdadeiro, do serviço aos nossos irmãos, sobretudo àqueles que são mais necessitados. Por quê? Porque nesses irmãos, é Jesus que vai nos dizer, Ele mesmo se revela. Quando foi, Senhor, que te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos prisioneiro, doente, estrangeiro e te servimos? Todas as vezes que vocês fizerem uma dessas coisas aos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Todas as vezes que fazemos algo bom para o irmão, é a Deus, em primeiro lugar, que nós servimos e amamos no irmão que está diante de nós. Por isso, para nós cristãos, o fazer a caridade é algo que tem como princípio o próprio Deus. Então nós fazemos a caridade em primeiro lugar por conta de que nós somos de Deus. E este ser de Deus deve nos levar a olhar o outro como uma presença de Deus nas nossas vidas.
Nós somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus. Por isso, nesta irmandade, nós devemos contemplar este amor de Deus nos irmãos, sobretudo naqueles que mais necessitam. Então, continuemos vivendo a experiência do amor e que essa quaresma nos abra para sermos homens e mulheres da caridade, homens e mulheres que trabalham o máximo possível para que não haja fome, para que cessem as guerras que matam tantas pessoas, que homens e mulheres que somos seguidores de Jesus Cristo possamos empenhar as nossas vidas para construir um mundo mais justo, onde todas as pessoas tenham a sua dignidade respeitada. Porque na medida em que nós promovemos a dignidade dos irmãos e irmãs, como nos disse o próprio Jesus, nós estaremos prestando um louvor a Ele. É Ele, é a dignidade, é o bem de Deus que nós promovemos também quando promovemos o bem dos irmãos e irmãs. Que a graça de Deus nos conceda a força para viver este Evangelho que nos empenha a sermos homens e mulheres do amor. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo, que ela permaneça na sua vida, meu irmão e irmã. Um abraço forte, fica com Deus, Deus ilumine o seu dia.